todos de novo, bem-vindos. Eu sou o Peter, para quem são os novos aqui. Eu serei o anfitrião hoje. E eu adoro essa série que a gente está assistindo, Uma Nova Mulher. Nós estamos no 3º e 4º episódio. Então, para vocês que são novos, vou contar sobre hoje. Então, a gente vai começar antes dos episódios com o David. Depois nós teremos 10 minutos de descanso e teremos salas divididas para poder compartilhar as experiências que vocês têm e as emoções que surgem através dos episódios. E daí nós vamos ter 45 minutos de pausa e teremos a sessão de perguntas e respostas comigo. Então, eu passo para você, David. Obrigado. Peter, bem-vindo todo mundo. Bem-vindo à profunda cura, a cura profunda, através de relacionamentos. Não é o máximo que a gente pode ir para um acordar espiritual, uma cura profunda, limpeza de culpa e medo e dor e sofrimento, usando os mecanismos que o ego fez, só que agora é o Espírito Santo que está usando esses mecanismos para desfazer nossas crenças neles. Então, nós realmente estamos aprendendo como nos curar, aqui numa forma bem profunda. Eu sei que durante a história tem muitas teorias sobre cura, e também muitas tentativas de cura e também tentativas de perdão. Mas eu me sinto tão agradecido que temos Jesus como guia e o Espírito Santo como conectando com a gente nos nossos corações. E agora, depois de muitos e muitos séculos do que parece ser o tempo, nós temos o curso em milagres, que foi dado a nós de uma forma direta. É basicamente dizer bem, a cura não é uma teoria, a cura é o que o Espírito Santo sempre estará fazendo para uma mente que está dormindo. Na teoria nós poderíamos dizer, eu espero que funcione, eu desejo que funcione. Vocês sabem, é como se a gente chamasse a Ginny da garrafa. E dizer, aqui estão meus 3 desejos, por favor, me ajude a ser feliz, em paz e amável. Você poderia dizer somente, eu tenho um trabalho de perdão a ser feito e eu preciso de uma condução clara. Eu preciso de uma forte orientação do Espírito Santo e Jesus para limpar minha crença nesse mundo. Então, como vocês sabem, toda semana nós pedimos para vocês votarem através de grupos para o workshop de filme. E alguns de vocês também sabem, que nós estamos fazendo em 4 partes uma série turca chamada Uma Nova Mulher, e que se refere ao eu superior que está dentro de você, na sua mente, a seu próprio amor, pureza e luz e alegria, e ainda os seres que a gente acredita, que nós acreditamos na nossa personalidade e corpos. E isso são projeções do ego, que faz a gente pensar que o corpo não é real. Parece esquisito pensar que o corpo não é real. Jesus sabe que é bem radical para uma mente adormecida. Então, por que você não pensa que o corpo é somente um símbolo? Então, você pode pensar que teu corpo seja só um símbolo para sua mente estar acordando. E pode dar um significado temporário como sendo uma testemunha, como um anjo ou uma graça. Então, você começa a olhar em volta e ver que não importa o corpo, os corpos que você veja, você os vê como anjos. Você está envolvido por anjos, por todo lado que você vê. E não é a verdade num senso real, mas porque você é
Cristo, mas numa forma temporária, é melhor você olhar as pessoas como anjos que estão te mostrando o que você acredita. Se você olha as notícias e você vê políticos que você não gosta, então você está vendo somente uma coisa que você acredita. Se você olhar para a história e ver a história de guerra e ditadores, assassinatos, bem, isso é o passado. Guerra, ditadores e assassinos basicamente voltam para o ego. Deus não criou nada disso. Mas se você acredita no ego, então, daí você percebe uma histórica referência que está lá. E parece que está numa escuridão. E Jesus diz, bem, sua mente continua acreditando em pensamentos do passado, mas assim que você perdoa os pensamentos passados, então você vê que tudo é amor e luz. E você vai ficar tão feliz porque você estava enganado. Desse mundo, opa, desculpa aí. Eu estava pensando que eu projetei algumas escuridões. Aqui, ali, pelo cosmos. Opa, eu vou pegar isso de volta agora. Vou desfazer. Largar a mão. Então eu me enganei, mas eu continuo belo. Belo. Ups. Eu cometi um erro, mas continuo lindo. Aqui estão nossos grupos. O primeiro time é o que votou para longeão. É rezar, ser paciente e deixar a cura acontecer. Uau, 54 votos. Sem dúvidas, por isso que ficou o primeiro grupo. Rezar, ser paciente e deixar a cura acontecer. Tararararara, ups. Vocês vejam que não está mais focado no erro, no engano. Está focado na luz. Nós vamos fazer nós vamos nos divertir hoje. Número 2, intelectualização ou seguir o coração. Então, eu recomendo seguir seu coração. Não tente ser intelectual, ficar pensando no acordar espiritual. Nós aprendemos essa lição há 2000 anos atrás. Uma descrição dos fariseus, uma hierarquia judia, ficava falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é ruim, isso é pior, isso é terrível e não faça isso ou aquilo. E daí talvez Deus deixe você entrar. E Jesus chegou e disse, não, estão muito focados, estão falando com todo mundo. Ele estava se colocando mais para os judeus que estavam dizendo, Jesus estava se referindo à tradição judaica. Eles estavam mais focados na carta das leis, né? Literalmente estavam escrevendo os 10 mandamentos, mas em seguir o espírito dos 10 mandamentos, que é simplesmente amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, 2 primeiros mandamentos, vocês não estão precisando de 8 mais. Se você amar a Deus e ao seu próximo, ao seu vizinho, pode esquecer do 8 ao 10. Quem precisa de 10? Se você sacou as 2 primeiras, você está feito. Então, Jesus se focou no espírito da lei. E disse que não queria ultrapassar, né? Ele não veio ultrapassar as leis. Ele veio trazer as leis em ação. Demonstrar as leis. Porque ele deixou o corpo de Jesus ser usado como uma marionete do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo podia ensinar que o reino não era desse mundo. Nós temos um Criador amoroso, nós temos o Espírito de Deus e todos nós somos Espírito. E essa é a nossa verdadeira natureza. E nenhum de nós nunca foi corpo, nunca fomos corpos. De verdade, se você for profundamente e ver que você nunca veio a ser um corpo, nunca encarnou, você estava só alucinando o tempo linear, alucinando um serzinho próprio, alucinando personalidades que nem existem, que Deus nem criou. O corpo é temporário, essa carne está aqui um dia e se vai. Nós chamamos isso de morte no mundo.
Mas Jesus diz que morrer é acreditar no ego. Por isso que você tem que perdoar a parte do ego da tua mente. O corpo é só um instrumento. O corpo está inventando os 5 sentidos e fazendo percepções alucinadas, que parece ver através dos olhos do corpo e ouvir através dos corpos, e sentir e provar, tocar e cheirar. Todos os 5 sentidos e a própria personalidade são todas partes do ego. Então você pode dizer que o ego fez um ver artificial que envolve olhos, pequenas bolas que são olhos. Daí o David mostra os óculos dele como se olhando para um lado e olhando para o outro e dizendo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E isso não é enxergar, é uma falsa percepção de enxergar. O corpo e os 5 sentidos não vão te levar de volta ao seu Criador. Porque Deus não criou 5 sentidos. Deus é o Criador do o Criador da unidade, do Espírito. Então, quando aparece intelectualização versus siga o seu coração, não se dispõe eu vou decorar o curso, ou as teorias do curso, ou memorizar a metafísica do curso. Nem procure ser um professor de metafísica. Ensinar é demonstrar seu estado mental. É o professor. Quando você está feliz, todo o universo está feliz. Quando você está alegre, todo o universo está alegre. Porque há um problema de percepção e quando você entende quem você é, tudo que você faz é irradiar amor, Deus. Ele quer que você perceba quem você é. Tudo que você faz é irradiar amor. É isso, é o amor de Deus. Não existe mundo, você não tem que ver o mundo como uma equação. Na verdade, você pode deixar o mundo ir embora. No livro de Exercícios 128, diz que o mundo que eu vejo não tem nada do que eu queira. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Quando você pode dizer com certeza que nada que tenha nesse mundo você quer, você está totalmente livre. Acabou. O ego foi para a casinha. Quando você não quer nada do mundo, o mundo também não quer nada vindo de você. Quando você não quer nada do mundo, é como se tivessem borboletas passeando em volta da sua cabeça. É como se tivessem flores virando para você, para que te deem mais fragrância, mais perfume. Os animais do mundo não vão tentar te matar. Vão sentar-se junto aos seus pés e ronronar. Vão ronronar porque eles estão tão honrados que você é o Cristo. Vai parecer uma cena da Disney. Os animais vão ficar juntos e cantar juntos. Que eles vão simplesmente refletir tua gentileza, tua paz, tua harmonia. Número 3. Encontrar motivação, força de vontade para deixar ir as mágoas. Todas as mágoas são do passado. Então, se você quiser deixar ir todas as suas mágoas, você tem que entender que você não pode se basear no passado. Eu sei que vai ter um monte de pessoas que vão dizer, sabe, qual é a sua tradição espiritual? Eu vou dizer, espiritualidade é no presente momento. Não tem tradição espiritual. Não fique orgulhoso de ser cristão, de cristianidade. Não seja orgulhoso do judaísmo. Não fique orgulhoso do hinduísmo ou budismo, nem do Vedanta, ou não dualismo. Porque tudo que você percebe pelos 5 sentidos, tudo que você pensa sobre o passado, tudo que você tem orgulho, tudo. Orgulho da tua família, do teu país, sua vizinhança, orgulho das suas conquistas. Na dica dessas coisas, significa coisa alguma. E ser sentimental? Você se baseia no passado e diz, aqueles foram os dias, o amigo que eu desejo que nunca. Não fique sentimental. Não tem nada que ficar sentimental, nostálgico. Porque o presente momento contém tudo. O portão para a eternidade. Então você não precisa ficar orgulhoso do passado. Você só precisa perdoar.
Tem uma linha, alguém que veio aqui semana passada, sabe, que eu pus uma coisa na tela. Alguns de vocês olharam de pertinho, eu vou fazer isso de novo. Isso é do curso, é do capítulo 3. Aqui vai, vou pôr pertinho para que vocês possam ver. Vocês estão lendo? Marina pode me ajudar para os amigos espanhóis. Aqui está o que está escrito, eu vou ler. Isso é o que Jesus está falando no capítulo 3. O passado mal não tem nada de ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Então, alguns de vocês foram criados cristãos. Então, no cristianismo tem um livro chamado Bíblia. Alguém já ouviu falar da Bíblia? Então, na Bíblia, qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. E Gênesis ensina a nós que Deus criou o paraíso e a terra. Não, está incompleto. Então, o primeiro livro da Bíblia tem um erro no sentido que diz que Deus criou o paraíso, e eu não estou falando do cosmos, né, do que é celestial. Nós estamos falando de puro espírito, amor e luz. Deus criou o paraíso, ponto. Cristo é a criação de Deus no paraíso. O homem, Jesus, foi só um fantoche, nos apontando para Cristo, nosso estado de mente natural. Então, somos todos fantoches, místicos e santos. Jesus realmente existiu? Não na realidade, porque ele foi uma forma que o ego fez. O Espírito Santo usou esse fantoche para demonstrar a eternidade, o amor eterno. Você não pode reconciliar forma e vida eterna, porque a forma é só um símbolo da crença do cosmos e do tempo. Então, é por isso que a gente não quer intelectualizar. Então, quando você vê a Bíblia e você diz, bem, parece estar um pouco incompleto. O curso nos ensina que Deus é eterno e Deus só criou o Espírito. Deus desconhece formas. Deus não conhece forma. Aleluia! Então, cristianismo é a única teologia que tem enganos? Claro que não. Na verdade, tem não dualismo, ensinamentos não dualísticos que ensinam que Deus estava chateado e aí ele decidiu criar formas para deixar um pouco mais interessante. Me desculpem dizer que mesmo um ensinamento não dualista, sendo que Deus estava chateado, que ele queria companhia, não. Desculpem, Deus não fica chateado, não fica entediado. O Criador não fica entediado e ele não se sente só, claro. Quando você tenta amarrar Deus nesse mundo, de tempo e espaço, é um erro, porque Deus nem está sabendo desse mundo. Lembre-se, o mal do passado não tem nada a ver com Deus. Ele não criou e ele não mantém. Então a gente começa a deixar aí a crença que Deus precisa ser culpado por alguma coisa. Isso nas nossas mentes. E eu conheço uma porção de amigos ateístas e a razão que eles ficam tão fulos da vida com Deus é que Deus fez isso pra gente. Mas Deus não fez isso pra ninguém. Deus é puro amor e espírito. Estamos aprendendo a acordar desses corpos que ficam sonhando. Acordar desse sonho de tempo linear. Nos lembrar do nosso belíssimo Criador, que é puro espírito. Ok, o próximo. Usar expressão para largar mão de projeção, para se limpar das projeções. Então, o que eu disse foi, em vez de enfeitar essas coisinhas, ou repreender as dores e as mágoas, dê tudo isso para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai levar isso tudo embora. Sua dor, sua mágoa, seu ódio, sua raiva. Dê para o Espírito Santo e veja desaparecer. Se você está com medo de oferecer ao Espírito Santo, fale com um amigo que não vai te julgar, um amigo bem próximo. Fale com qualquer um, com o teu gato. Fale com o seu cachorro. Fale com os pássaros fora da janela. Expresse com o desejo de deixar ir embora. Não se segure nisso, porque quando a gente se segura no passado,
a gente nunca se sente bem, a gente se segura nas mágoas e a gente nunca se sente bem. Até no livro de exercício do Curso em Milagres diz: minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Então, a luz está em você, mas se você tiver mágoas, você não vai saber disso. Você vai estar só se segurando no passado. Porque todo passado é uma mágoa. Sei que a gente fica tentado a dizer, às vezes, espera aí, eu tenho boas memórias. E daí Jesus diz, bem, as boas memórias são sombras da luz. Memórias ruins são sombras escuras. Então, parece que você quer só se limpar das águas escuras e daí você vai querer ficar com sombras claras. Mas eu te digo, você não quer sombra alguma. Se você conhecer essa luz, você vai querer entender por que você deu valor para sombras. Porque as sombras bloqueiam a luz. E a última proposta é: vamos deixar aí a negação e o perfeccionismo. Negação é uma coisa que a Ellen Schuckman viu uma vez. Ela teve um sonho e era um brilho assim e estava escrito, uma carta escrita: nunca subestime o poder da negação. Em outras palavras, você tem uma mente poderosa, mas se você nega, você está dando poder. Você nega o poder dos pensamentos, se você nega o poder da tua identidade, a verdadeira identidade, daí você não vai conhecer Deus. Porque Deus deu todo o seu poder e espírito. Não como os seres humanos, Deus não conhece formas, então ele não pode conceder poder para corpos, porque corpos não existem. Até os santos e místicos, eles são só uma representação simbólica da luz na nossa mente. Então, quando Jesus fala com você, ou Maria Madalena fala com você, Pursa e Arten falam com você, ou Paramahansa, o Yogananda fala com você, eles são só símbolos na sua mente. Estão representando, através de palavras, a paz de Deus que você é. É tudo que eles são. Nós não precisamos fazer ídolos de ninguém, de nenhuma pessoa, porque eles são só lembranças do que nós somos. Nós não precisamos fazer ídolos de pessoas. Não precisamos dizer, esses são avatares, esses são santos, esses são místicos. Eles são só símbolos para nos lembrar o quão amados nós somos em Deus, na mente de Deus, no Espírito de Deus. Então, hoje nós vamos continuar com uma nova mulher. E o que a gente vai olhar? A gente vai olhar nessa série fabulosa, a Turquia. Nós vamos estar assistindo as questões de relacionamento, vamos ver os dramas que vão aparecendo entre marido e mulher, entre mães e filhas, entre pais e filhos, entre pais e filhas, e aí vai, e por aí vai. Nós vamos estar olhando para 3 mulheres que se conhecem por anos lá em Istambul. E agora elas estão nessa profunda jornada espiritual. Se vocês perderam as 2 primeiras sessões desse filme, então um nome dessas mulheres é Sevgi, e ela basicamente foi diagnosticada com câncer e agora ela quer limpar essas mágoas, as mágoas que vieram do passado. Então ela está aprendendo a limpar essas mágoas do passado, como a percepção do seu pai que foi morto quando ela era uma menina ainda. E ela é como um substituto para a mãe dela, e sua mãe, Muko, é super protetora da Sevgi e de alguma forma a Sevgi tornou a sua vida como sendo uma substituta, parceiro substituto para sua mãe. Como seu pai foi morto e sua mãe nunca transpôs isso, ela começou a fazer os 2 papéis, o papel de filha e o papel de parceira, de marido da sua mãe.
Qual a palavra que a gente tem para isso? This is sick. Isso é doente. Isso é doente. Quando você tenta fazer um papel para que as outras pessoas relaxem, tentar ser o filho perfeito, tentar ser o substituto de alguém que morreu, ou alguma coisa assim. Isso é o que Jesus chama de substituição. E o ego é maravilhoso com substituição, sempre substituindo um papel pelo próximo. No final, você tem que pegar o papel que vai libertar tua mente, que é o perdão, e não é um papel de pessoa, não é uma personalidade. Você vai perdoar o mundo, é um sinal para você se libertar desse mundo. Então, o que isso significa para o nosso protagonista? Bem, a gente vê que a Sevig não é a única que está sendo um substituto, um amor com a sua mãe. A gente vê que a Ada está fazendo o papel de esposa e ela tem bem fortes questões de raiva para com os homens. Nesse episódio 3, a gente tem uns flashes do que tenha sido a Primeira Guerra Mundial e do que aconteceu. E ela vai ficar sabendo o que aconteceu com a sua tia, e não é bonito mesmo. Uma herança que ela tem dessa guerra. Todas as vezes que a gente olha para trás, para o passado, a gente puder ver todo o passado do ego, o ego gerou. Então, como o ego diria, tem assassinatos, guerras, dores, terá abandono, rejeição, todo tipo de negação e uma porção de substituição que vão acontecendo. Eu sei, eu estou vendo vocês agora mesmo, estou olhando suas carinhas e eu sei que nós fomos e passamos por essas coisas similares. As mesmas emoções que a gente acaba passando com as pessoas nas nossas vidas. Porque o passado só se repete. Na Índia, eles podem chamar isso de karma. Isso é só o passado se repetindo de novo e de novo e de novo. E a questão do karma é perdoar isso, ou limpar isso. Daí você pode entrar novamente na lembrança da vida eterna. E daí você vai ao fim do karma. Ninguém que entende alguma coisa sobre karma quer ficar com ele. Você quer largar, quer se limpar. Então, quando eu era adolescente, nos meus 20 e pouquinhos, eu costumava seguir os Beatles e o John Lennon e o George Harrison e o McCartney e o Ringo. E daí uma vez o John Lennon com a Yoko Ono lançaram uma música chamada Instant Karma. E aí se você tem karma, por que não ter karma instantâneo? Por que não olhar tudo isso nesse momentinho? Nesse exato momento, porque o momento presente pode ser segurado pelo ego para segurar o passado. Mas o presente momento, o agora, é o único momento que você pode se livrar do ego. Você não pode se libertar do ego no futuro, porque não tem futuro, você não pode. Definitivamente você não pode se libertar do ego no passado, porque o ego é o passado. Mas o momento presente é o portão de escape, que faz a gente se acordar para a vida eterna, acordar em Deus. Então a gente vai ver que a Ada, que tem um monte de raiva sobre os homens, ela fica super irritada com o marido, o Selim, às vezes, fica super triste com o seu velho namorado, o ex, Toprak, e até o guru Zaman, curador. A Ada fica bem triste com o Saman também. E o Zaman só diz que as pessoas nas nossas vidas, as pessoas que a gente lembra, até as que a gente não lembra, que estão na nossa mente inconsciente, estão todas lá para serem trazidas para a luz. Daí a gente pode liberar elas. E é para isso que as pessoas estão lá. Para isso que o nosso passado, as nossas memórias passadas são úteis, né? São para isso, para serem liberadas.
Não tem nada para ser sentimental, nostálgico. Às vezes eu descubro, quando eu estou trabalhando com o curso, por décadas e agora, às vezes, eu ainda encontro estudantes do curso em Milagres e eles começam a me contar histórias do curso em Milagres de guerra com o curso em Milagres. Ah, você não sabe, David, como foi horrível 20 anos atrás. Eu estava estudando o curso e fui traído pelo meu amigo professor e pelos meus estudantes. Daí o David, oh my God, ai meu Deus, não acredito que até o ego está usando até o curso para contar histórias de guerra, porque ele está por aí desde 66. Então agora as histórias de guerra do curso estão vindo à tona. Ouçam, não tenham nenhum orgulho com o curso. Só um símbolo que a mente está usando, que o Espírito Santo, para te liberar do passado. Não seja um estudante orgulhoso de um curso em milagres que você pega o livro e vai bater com o livro na cabeça delas, das outras pessoas. Com as metafísicas do livro Um Curso em Milagres. Por favor, não façam isso. É só o ego usando o curso para tentar ser correto sobre metafísica, ou certo sobre alguma teoria, certo sobre a mente. Nós temos que deixar ir o orgulho e entender que todo orgulho vem do passado. Se você olhar uma árvore, você só tem que dizer: árvore, eu te perdoo. Folha, eu te perdoo. Eu fiz isso. Eu criei com o ego isso, as folhas, mas agora eu vou largar a mão de folhas. E eu vou ver você como Cristo. Eu vou ver a luz de Cristo por trás de você. Senhora Folha, eu não interessa, eu vou deixar aí, vou largar a mão de tudo. De todos os meus pensamentos de folha. Nós temos que deixar ir as folhas e a árvore. Por favor, não olhe de volta para o passado. Não comece a fazer ídolos pelos professores de um curso em milagres e estudantes. Lembrem-se, nós somos Cristos, nós somos o mesmo. Como é que a gente pode ter pessoas especiais do passado? Algumas mais especiais que outras. Não ponha pessoas nos pedestais. A próxima vez que você encontrar-se você mesma adorando uma pessoa, só agradeça elas no seu coração por mostrar alguma coisa que você precisa ver, para você deixar tudo ir embora e ver que é o Cristo. Nós não queremos fazer ídolos de nada nesse mundo. E isso é tão importante para a gente realmente ser livre, presente momento e ser aberto para a luz. Nós só temos que dizer tchau, tchau para os ídolos. Não precisa disso mais. Até na Bíblia diz: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Esse é bom, essa é uma boa linha, é uma boa frase da Bíblia. Então, nesse episódio, a gente vai começar a ver umas imagens do passado. E essas imagens vão ser sobre a tia da Ada, Sarah. Eu não acredito que a Ada alguma vez encontrou essa tia. E a gente vai ver que ela vai entrar em intensas experiências e ela vai ser assassinada. Tudo isso está lá atrás. Uma luta entre turcos e gregos na Primeira Guerra. E isso vai ser um flashback do passado, uma lembrança do passado. Mas enquanto a gente continua se segurando numa raiva por um homem que podia ser o seu tio-avô, matando sua tia-avó, vendo sobre uma perspectiva semiológica. Mas lembrem-se, Jesus diz que o passado em si mesmo é o que a morte é. E já foi curado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo curou o passado, então nós não temos que entender, descobrir como que a gente pessoalmente tem que perdoar. Isso já foi feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo olha sobre a luz da inocência, com a luz da verdade. O Espírito Santo olha com a inocência da nossa verdadeira identidade. E ainda todas as vezes que a gente chama coisas parecidas do passado,
das gerações anteriores, todas as traições, assassinatos, rejeições. E sabem que se a gente olhar para trás na Primeira Guerra Mundial, nesse cenário, como por exemplo o que eles vão mostrar no começo desse episódio, fica claro que a gente tem que perdoar isso. O ego continua repetindo o mesmo erro, separação, como se isso continuasse acontecendo. E é isso que o tempo linear é. Mas o que o Jesus nos diz é que a história não existe. Jesus diz no capítulo 4 do curso: o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Tem uma linha em que Jesus diz: o presente momento é o teu ponto de poder. Esse momento te oferece o poder de limpar o passado, limpar todas as mágoas que parece estar acontecendo por muitas gerações. Agora mesmo a tua mente vai dizer para o ego: a brincadeira acabou agora, eu não vou mais continuar acreditando em você. E vou ficar acreditando nas mágoas do passado. Seja o que for que eu pensei, estava errado. Eu vou dizer agora: fui eu que fiz e agora eu vou desfazer. É isso que eu vou perdoar agora mesmo. Eu não vou dar a minha mente preciosa para repetir esse erro. Eu vou limpar isso, eu vou entregar isso. E isso é o que eu acho que a série realmente trata. Porque na superfície das coisas parece muito dramático. Porque na superfície você vê conflitos entre as pessoas, conflitos entre mães e filhas, conflitos entre maridos e mulheres, marido e mulher, entre parceiros românticos. Você vê um conflito entre o Zarp e a sua mãe, a criança Zarp do episódio, e sua mãe Leila. Então a gente vê todos os conflitos projetados, mas essas projeções todas vêm da mente. E a única forma de curá-las é perdoando o ego na sua mente. A crença de separação do ego é uma mágoa, e essa mágoa vai ser repetida muitas e muitas vezes. Vai gerar o que a gente chama de tempo linear. A gente vai dizer: isso é o suficiente, já deu. Agora eu vou lembrar do paraíso, do Nirvana. Agora sentem-se e desfrutem da novela hoje. Eu acho que eu vou ter que assistir novela com todo mundo do mundo. De tempos em tempos eu vou aparecer para fazer uns pequenos comentários dessa novela turca. Então, desfrutem, aproveitem.